Leitura do livro Missão do Espiritismo, psicografado por Hercílio Mais, pelo Espírito Ramatiz. Capítulo 8: O Espiritismo e a Psicanálise. Pergunta: temos ouvido de alguns médicos que os fenômenos mediúnicos, sob a egíde do espiritismo, não passam de fatos exclusivos da esfera da psicanálise de Freud. Que dizeis? Ramatiz: não há dúvida de que a maioria dos fenômenos mediúnicos se enquadram, em sua aparência, na psicologia individual e profunda do inconsciente, investigado por Sigmund Freud e generalizada sob o termo psicanálise. Mas é óbvio que as comunicações de espíritos desencarnados, embora guardem certas semelhanças com as manifestações assinaladas por Freud, não pertencem ao médium. Este é apenas um transmissor do psiquismo, do espírito desencarnado. Em consequência, o espírito comunicante é que deveria ser psicanalizado e não o médium, simples intérprete da vontade alheia. Pergunta: quais os espíritos desencarnados que seriam passíveis de uma investigação ou pesquisa freudiana? Ramatiz: sem dúvida, os espíritos sofredores, primários, desajustados ou perseguidores que se comunicam nas sessões espíritas de tratamento espiritual, pois constituem farto material de identificação de recalques e demais tendências mórbidas freudianas. Pergunta: conforme preceitua a psicanálise, quando esses complexos tendências ou recalques mórbidos do inconsciente emergem à luz da consciência em vigília, através do método de Freud, o paciente livra-se da perturbação ou conflito psíquico. Não é assim? Ramatiz: sim. Pelo menos é assim que Freud propôs o seu método e lograva suas curas. Pergunta: desde que os espíritas aplicassem o mesmo método de investigação e terapêutica freudiana nos espíritos sofredores e enfermiços que se comunicam pelos médiuns, isso não seria mais fácil para curá-los ou livrá-los das perturbações que ocorrem após a morte corporal? Ramatiz: o problema do espírito desencarnado é muitíssimo mais complexo e difícil de solução, se o compararmos com o mesmo método psicanalítico aplicado aos encarnados. Os homens enfermos da mente e passíveis de êxito na terapêutica freudiana são criaturas desajustadas ou complexadas com o meio ou existência em que vivem. Após a correção mental, é identificada a libido, a causa mórbida, a frustração enfermiça da infância ou juventude que os atormenta os pacientes. Liberam-se de suas algemas ou estímulos inconscientes e perturbadores. Depois de extinta no inconsciente a atividade da causa determinante de uma conduta indisciplinada, neurótica ou contraditória, a mente do enfermo passa a funcionar livre de impulsos incontroláveis ou direções
indesejáveis. Isso melhora o seu contato com o ambiente e harmoniza suas relações com as pessoas do mundo, integrando-o numa existência normal, livre de inibições ocultas, tornando-o mais afetivo e conciliador entre a família, amigos e estranhos. Mas não adianta aplicar o método de investigação freudiana no espírito desencarnado e enfermo que se manifesta através dos médiuns, nem perquirir-lhe o inconsciente, exumando as raízes mórbidas de complexos e recalques culposos. Em verdade, as causas mórbidas não podem ser removidas do espírito desencarnado, porque elas estão ligadas ao mundo material, na forma de crimes, calúnias, traições, rapinagens, perversidades, avarezas, luxúrias ou tirania. São dívidas ou pecados que praticou contra o próximo, e não produtos de choques, conflitos ou desajustes da infância ou juventude, que depois passaram a ferir-lhe a mente desgovernada. Não se trata de causas desconhecidas na vivência secreta do inconsciente, mas de acontecimentos positivos e degradantes que foram estigmados na consciência sob a forma de remorsos, temores ou desesperos. Em tal caso, o espírito sofredor não vive através dos médios uma condição contraditória e forjada por causas ignoradas no seu inconsciente, mas ele sofre os efeitos das mazelas praticadas com conhecimento de causa. O psicanalista poderia apenas identificar-lhe os quadros mórbidos, mas não poderia devolver o paciente para a vida física, onde praticou os seus delitos. Ninguém poderá libertá-lo da lembrança dos atos censuráveis e conscientes que praticou no mundo material. Só através de novas existências se apagarão de sua memória esses efeitos daninhos. Aliás, também não seria possível livrá-la da região do astral inferior, onde se aloja todo delinquente espiritual, por força do seu magnetismo muito denso. O espírito enfermo pode amenizar suas angústias e aflições pelo tratamento evangélico, preceituado pelo Mestre Jesus, o médico das almas, enquanto será inócuo a cura pelo método freudiano.